Olá, cineiros e ciganos do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Eu tô aqui com dois grandes amigos aí que Deus me apresentou aí de quase, acho que já dá pra dizer longa data, né? Ou média data, não sei. Que eu conheço um deles pessoalmente, o outro ainda não. Teremos a oportunidade, se Deus quiser, em breve. E nós três decidimos encarar o clássico, o Corcunda de Notre Dame, para alguns, Notre Dame de Paris, do famosíssimo Victor Hugo. E eu estou aqui então com Daniel Rocha e Léo Romano, nossos grandes amigos lá da nossa comunidade de leituras coletivas no Discord, que a gente mantém junto com o pessoal do Ictus. E acho que é bom vocês se apresentarem, né, antes da gente começar. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, eu sou o Daniel, eu sou um leitor aqui com vocês no Ictus, eu acredito desde 2020, 2021, e agora eu tô me aventurando na leitura de clássico. Então esse clássico foi apresentado pelo Tan. Gostei muito, mas vamos conversar um pouquinho sobre ele mais aí na frente. Mas e sobre você, Daniel? Quem é você? Tá. Eu sou médico. Médicos também tem tempo pra ler, é isso? Rapaz, acredita que sim? No meio da correria toda, a gente tem que ter uma fuga para outro mundo, para ter uma boa saúde mental. É isso aí. Sou cristão, né? Sou membro aqui da Igreja Batista do Povo aqui na Vila Mariana. São Paulo. São Paulo. Isso aí. E você, Léo? Eu sou o Léo. De Minas, né, Léo? Com esse sotaque do sul. Léo Mineiro, que mora no estado do Rio, também cristão, da Igreja Metodista, arquiteto, leitor mais ou menos, assim, leitor esporádico que virou um leitor mais assíduo depois que conheceu o Ictus, e mais assíduo ainda depois que o Ictus criou a comunidade do Discord, e é isso aí. Aí agora a gente está se aventurando a ler clássicos, uma hora clássico, uma hora um contemporâneo, e dessa vez a gente pegou um super clássico, né? E é arquiteto, a gente tem que deixar claro isso, né? Pois é, então, a gente tem um especialista para ler Notre Dame aqui, né? Tem que ter um arquiteto. Meu Deus. Tem 100 páginas só de arquitetura no livro. Você sabe que dentro da arquitetura, igual a medicina, tem especialidades, né? E essa daí não é a minha. Mas a gente tenta falar alguma coisa, né? Vamos lá então, hoje é Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Eu não sei se foi a primeira experiência de vocês com Victor Hugo, a minha foi. É um livro que já tá olhando pra mim ali na minha estante há muitos anos. Eu tenho ele em algumas edições, eu decidi ler na edição que a Martin Claret me presenteou há alguns anos e foi muito legal a gente conversando aqui em off, porque descobrimos que cada um de nós leu numa edição diferente. Então eu acho que vai trazer um brilhantismo aí e uma variedade inteira pra quem tá ouvindo a gente aí, a gente não ficar refém só de um tradutor. Mas como eu tô defendendo aqui a edição da Martin Claret, posso dizer que eu gostei demais da tradução, tá? Foi bem fluida, bem gostosa. Quando a gente entra em clássicos, assim, a gente fica meio com medo de, vai ser aquele livro que eu preciso de uma enciclopédia do lado, eu preciso ter muitas informações anteriores pra entender o livro. E nada, foi super de boa, super tranquila. A forma com que o Victor Hugo escreve é muito cativante. Mas como é que foi a edição de vocês e como é que foi a experiência de cada um aí? Eu vou começar a falar desse livro, me pegou pela capa, essa edição comentada e ilustrada. Pelas minhas experiências prévias de clássicos, eu já entendi que você precisa ter um livro com muitas notas de rodapé para poder tentar entender um pouquinho melhor a história como um todo. Qual que é a edição, Daniel? A minha edição é Clássicos Zaha. Tradução, apresentação e notas de Jorge Bastos. Capa dura. Gente, as ilustrações são muito, muito bonitas, muito legais de ver, assim. É tudo preto e branco, mas é legal para poder tentar imaginar sobre a leitura, mais ou menos como que o ilustrador tá pensando também. Eu gostei bastante, mas tem algumas coisas que chamaram a atenção. Eu não sei como que tá a tradução de vocês, né, mas nas notas de rodapé ajuda bastante, principalmente algumas citações em latim ou alguma outra língua, né? As minhas tinha tradução pra tudo. E tradução nas notas de rodapé e não direto no texto, né? Isso, na nota. E várias palavras também que eu tive que buscar, então, que realmente, eu acho que principalmente da parte da arquitetura, né? Que realmente eu não sabia o que significava, eu tive que voltar algumas vezes. E isso foi até o final do livro, viu? Eu acho legal, assim, tem gente que não gosta, mas eu acho legal, porque a riqueza da leitura tá aí também, né? Isso, você aprende a palavra nova e tudo. Então, eu gostei sim, dessa edição aqui, eu achei que foi top.
Tem frontispício, tem contramarco, tem um monte de palavra de arquitetura lá bacana pra caramba, rosácea. Enfim, a minha edição que eu comprei para ler foi a da Zahar também, mas no meio do caminho eu troquei para Penguin porque eu tinha ela no e-book e eu tinha o audiolivro dela. E aí para mim é muito mais fácil porque como eu enfrento 40 minutos de estrada ida e volta para o trabalho todos os dias, é a hora que eu pego para ouvir um pouco do texto e aí depois eu complemento quando eu chego em casa já com o livro na mão, né, com o e-book na mão. Mas é isso. Eu achei que a edição da Penguin, eu achei o texto dela bem... Eu não sei se ele é simplificado ou se ele é mais seco. Mais duro? É, mais duro. Ele parece que ele vai direto ao ponto e não é tão bonito e melodioso como é na da Zahar. Pelo pouco que eu comecei lendo nela, e hoje eu reli um capítulo interessante aqui nessa edição da Zahar, e eu falei assim, nossa, é muito diferente o texto. Na Penguin ele é bem mais seco. Bem mais duro. Então foi uma experiência boa pela mobilidade, mas você iria assim, se você estivesse na sua cadeira na sala de pantufas, você ia na da Zahar, é isso? Com certeza. Só de ler o capítulo que eu li hoje foi aquele em que tem a... Arquitetura. Não, engraçado, não é o de arquitetura. Não é. Nossa, é bem cansativo, né? Aquelas descrições, né? Tanto de Paris quanto da catedral. Mas no livro 5 é o capítulo Isto Matará Aquilo. Ah, é bom esse capítulo. E aí, poxa, na edição da Zahar, ele é lindo demais. Assim, deu vontade de ler o livro todo de novo. Tanto que eu acho que eu vou lê-lo no próximo ano mais uma vez. E acho que ele vai me acompanhar uma vez por ano, igual a Bíblia. Pra quem tá empolgado aí, ele é quase um tijolaço, né? Na minha edição ele tem 442 páginas. Só que é um livro daqueles 16 por 23, onde a página não vira tão rápido assim. Se bem que o tamanho da fonte não me incomodou, não. Mas assim, é um livro grande. É um livro que demanda aí um esforço e um tempo. Mas super compensador, né? Mas antes de entrar no livro, vamos falar um pouquinho do autor. Eu confesso que eu pesquisei bem pouco dele. Eu não sou daqueles caras desesperados que ficam, eu preciso descobrir tudo da vida do autor para aproveitar os detalhes e tal. Mas a gente tem um autor aqui de 1802, né, o ano de nascença dele, coisas que me chamaram a atenção. A história mesmo do Corcunda vai se passar bem antes disso, né? Então ele tá contando algo lá na Idade Média ali, imagino. O livro começa com um ano, né? Foi 1482. Sim, então assim, ele voltou alguns séculos da sua própria vida. E é muito curioso que, apesar do Victor Hugo ser um grande escritor aí da humanidade, ele escreveu o Corcunda de Notre Dame com 29 anos de idade. O que me dá uma angústia, porque eu já tô com 45 e fiz o que da vida até agora, né? Eu acho isso um absurdo, cara. É um absurdo. Mas vocês têm informações a mais aí, né? Que eu tô sabendo. Vamos lá, Léo. Você que brilha aí, Léo. Eu? Deu arquiteto. Ah, não, mas assim, para falar do Victor Hugo em si, eu acompanhei pela introdução da mesma edição que você. Então lá eu vi que o Victor Hugo não começou escrevendo romance, ele começou escrevendo poemas, peças de teatro e fez uma Odes e Baladas, que eu acho que é o nome de um texto anterior a esse. E ele já era bem conhecidinho quando ele foi escrever esse livro, porque ele tinha até prazo para entregar o Corcunda para a editora. E por conta disso, inclusive, ele teve alguns problemas com a editora, que conta ali na apresentação. Ele entregou os manuscritos para a pessoa que ia fazer a impressão, né? Não sei se era em jornal ou se já era em edição em volume assim, físico, né? Mas 3 capítulos desapareceram, sumiram do livro, ficou perdido. E aí ele, mesmo assim, ele achou melhor imprimir logo, entregar logo para a sociedade sem esses capítulos, porque inclusive eram os que falavam de arquitetura. Um falava de arquitetura, um falava sobre essa transição entre a arquitetura e a escrita, né? E tinha mais um outro. E aí ele falou assim, não, dá para ser desse jeito, mas ele não ficou feliz com isso não. Quando chegou na 8ª edição do livro, os manuscritos apareceram. Ele achou um envelope com os manuscritos, né? Em casa, assim. Acharam uma pasta com esses 3 capítulos. E aí ele faz uma apresentação da 8ª edição dizendo, esses 3 capítulos não foram escritos depois, não vieram para complementar a obra, não vieram para dar uma esticadinha na história, não, pelo contrário, já tinham sido escritos, e ele ainda fica com raiva de quem achasse que ele escreveu isso depois, sabe? Porque ele não queria que ninguém entendesse isso como um remendo da obra, não. Ele é bem contra essa história de remendo e ele fala sobre isso, inclusive, a respeito da catedral.
voltando à história dele em específico, ele era super conservador, apoiador da monarquia, fazia toda uma apresentação dele pública falando disso, mas ao mesmo tempo ele escrevia contra essas coisas nos textos dele. Então, assim, ele não era muito a favor de igreja, de clero e tudo mais, e de império, e ao mesmo tempo apoiava isso publicamente. Então ele era uma figura bem interessante, porque todo mundo gostava do Vitor Hugo, do imperador aos republicanos, né, das pessoas que queriam que o império caísse, e como de fato caiu, né, justamente na época dele. E aí ele foi chamado para cargos de ministérios na época da República, ele recusou. Depois, quando esse pequeno período republicano aí caiu por conta do próprio presidente, que era um sobrinho do Napoleão III, ele deu um golpe de Estado e virou o império de novo, a França. Ele foi expulso da França, o Vitor Hugo foi morar numa ilha que tinha vista para a França, uma ilha na Inglaterra, então de lá ele construiu uma torre que é da onde ele escrevia e ficava observando a França, sabe, umas coisas assim. Ele era muito ligado a toda a política, embora ele não quisesse ser. E depois que ele escreveu esse livro, bem mais para frente, aí ele ficou bem inserido na política. Ele foi, inclusive, quando ele estava fora, elegeram ele para alguns cargos, mesmo sem ele ter colocado o nome para esses cargos, sabe? Assim, ele foi eleito algumas vezes. E depois ele chegou a ser senador e muito famoso, embora entrasse e saísse da França, uma hora expulso, uma hora por vontade própria, ele era muito querido. Tanto que no final da vida dele, ele, antes de morrer, a rua onde ele morava tornaram o nome da rua rebatizada com o nome dele. E ele ainda era vivo e ainda viveu mais uns 8 anos com isso. Caramba. Você imagina, que fama e que sucesso, né? Aonde que mora o Vitor Hugo? Ali na Avenida Vitor Hugo. Aí sim, hein? E hoje virou marca de bolsa. Pois é, você vê que não morre muito. Mas é famosíssimo até hoje. Hoje virou, acho que estação de metrô também, não sei. Eu não sei. Eu vi que tava passando as Olimpíadas, que é as Olimpíadas, pra quem tá ouvindo isso muito tempo depois, as Olimpíadas desse ano, de 2024, foi em Paris, né? Então, algumas fotos, algumas coisas apareciam lá, uma estação de metrô, uma ruazinha chamada Vitor Hugo. Mas eu acho engraçado que o Léo comentou sobre essa questão dos 3 capítulos aparecerem depois. Cara, muito estranho mesmo, né? Quando eu tava lendo, eu falei, não é possível que apareceu. Aí ele vai e faz uma justificativa. Você nunca perdeu um documento e achou ele atrás da geladeira? Não. Portanto, 3 capítulos gigantes apareceram depois, e depois ele conseguiu colocar tudo junto e fez uma justificativa pra isso. Mas tudo bem. Você compra essa tese, assim, é isso? Eu tava julgando ele até ele começar a falar mal dos jogadores. Eu falei, não, acredito. Agora eu acredito no Vitor Hugo. Esse negócio dos capítulos extras são importantes pra quem vai escolher a edição aqui, porque pelo menos o pessoal no Discord, quando estava escolhendo a sua edição, ficou claro, é que tem algumas traduções que não tem esses capítulos também. Sei lá, se basearam nas primeiras edições, e acho que teve alguma pessoa que foi ler com a gente lá e falou, não, se isso aqui não tem, não vou ler dessa edição não, vou ler dessa outra. Então, se você vai comprar o seu livro, vai atrás, tá? Eu digo que esse da Martim que eu li tem todos esses capítulos, eu não sei de vocês, imagino que sim também, mas pesquisa. É isso mesmo. O Daniel botou uma... Pode falar. Vou falar que você colocou uma pulga atrás da minha orelha aqui agora, porque assim, você falou assim, será que eles desapareceram mesmo? De fato pode ser que ele tenha, ele mesmo, escondido esses capítulos, porque eram os capítulos, assim, em teoria, mais chatos, né? Não eram um romance, assim, os menos vendáveis do livro, né? É possível, né? E depois, como um bom cara que defende a monarquia e... Exatamente, né? Ele faz tudo pelas costas, ele poderia ter feito isso pensando comercialmente. Inclusive, fala isso, que ele era uma figura que gostava de aparecer, né? Que ele fazia um marketing pessoal muito forte, né? E o irmão dele criticava ele por causa disso, né? Que ele já sabia como se apresentar à sociedade. Então... Ele é malandro, né? Malandro pra caramba, né? Ele levou a segunda pessoa querida... vamos falar a verdade, a amante dele, ele levou pra ilha lá do outro lado, né? E morou na mesma rua, com tudo pago por ele, sabe assim? E depois ela virou defensora dele pra política na França, assim. É um cara surpreendente, né? Em todos os aspectos. Um brasileiro, é isso? É quase um brasileiro. É isso que eu acho engraçado desses grandes autores antigos, né? Porque eles viviam para isso, né? Então, a partir do momento que ele desponta aí como um exemplo de autor, aquela pessoa conhecida, que ele faz isso da vida dele, né? E ele é pago por isso. Então, ele tinha um tempo para entregar, né? E não só ele, vários outros autores. Mostra pra gente como que essa questão de
realmente ser um escritor, antigamente, era muito válido, né? Ele lutava por aquilo, ele fazia daquilo ali, era a profissão dele, Uhum. né? Escrevia, tanto que virou um clássico até hoje. Sim. É muito interessante ver como que toda essa parte política da escrita, ele escrevia para colocar o rei lá em cima, ou colocar o povo lá em cima, ou uma cidade lá em cima, ou para salvar Notre Dame, que a gente vai falar um pouco também sobre isso. Então, muda muito a história. Então, o que ele escreve pode mudar a história, pode fazer com que cresça um patriotismo, dependendo de quem for ler, Uhum. para ver como que o poder das palavras também faz a diferença, né, para uma nação. E funciona até os dias de hoje, né? Ele traz muita coisa que faz a gente pensar até politicamente hoje. Eu, pelo menos, aproveitei bem. Ele é um reflexo da sociedade que estava em alteração, né? Você vê que o momento político era um momento de bastante impacto, né? Entre lados bem, um conservador, outro mais liberal, né? Coisas assim bem comuns a gente de hoje em dia, né? Comuns. Bem que acontece o tempo todo em tudo quanto é sociedade. Mas aí a gente fica assim se perguntando, né? Um pouco ele influencia e um pouco ele é influenciado também, né? A gente também, né? É, com certeza. E eu acho que Os Miseráveis, né, que é o outro livro dele, e esse, né, Você já leu? influenciaram bastante. Não, mas Tá na lista, né? é pro próximo ano também. É, tá na lista. Esse daí a gente precisa de mais tempo, né? Que a largurinha dele, né? Ele é maior, né? Aqui, ó. Ah, não dá pra ver no vídeo não, né? Mas ele é só 4 vezes mais largo do que esse que a gente leu. Eita, meu Deus. Um dia eu não vou dizer que eu leio ano que vem, não. Meu livro grande desse ano nem foi esse do Corcunda, eu ainda pretendo ler o It. It é coisa do Stephen King, que tem acho que perto de 1000 páginas. Vamos ver se vai dar certo. Mas acho que é hora da gente mudar de quadro e deixar o personagem Vitor Hugo de fora e olhar para os personagens dele, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Se você não leu e não gosta de nenhum spoiler, cuidado, tá? A gente já leu, a gente vai comentar várias coisas. Ao mesmo tempo, a gente não vai chegar até o final e estragar toda a graça para você que for ler, tá? Eu, pelo menos como apresentador aqui, vou tentar segurar um pouco da emoção da leitura para não estragar tanto. O livro em si, pelo menos na minha edição aqui, ele é dividido em 11 livros menores, né? Livro 1, capítulo 1, 2, 3, 4, vai assim, né? Até o livro 11º. E é muito curioso, né? Porque a gente mencionou que o Vitor Hugo ele é dramaturgo e tal. Ele meio que abre o primeiro livro com uma peça, né? Uma peça de teatro acontecendo dentro da história. E vi outros reviews aí na internet dizendo, prestem muita atenção nessa peça, porque a história como um todo vai ser representada dentro dessa peça inicial do livro. Fiquei com vontade de ler a peça inicial de novo, só para ver se é verdade ou não, agora que eu tenho o todo da história. Mas ainda não fiz isso. Outra coisa que acho que é importante ser dita é que todo mundo sabe que existe um desenho da Disney, né? O Corcunda de Notre Dame, que por mais que tenha os personagens principais, a maioria das caracterizações eu acredito que são muito fidedignas, pensando na descrição de personagens mesmo, mas a história é bem distante, tá? Bem distante do desenho. Nessa edição da Zahar, o Jorge Bastos, ele fala exatamente disso, de que... Vou ler um pedacinho aqui e vocês depois decidem. Vai lá. E há clássicos dos quais ouvimos falar a partir de adaptações infantis e que se revelam no original adulto bem diferentes do que eu imaginava. Em Moby Dick, após centenas de páginas lidas, o leitor de repente se pergunta com surpresa, mas cadê a baleia? Da mesma maneira, Quasídomo e Esmeralda custam a surgir na narrativa de O Corcunda de Notre Dame. Eu tô querendo falar em francês, Notre Dame. A própria catedral demora ainda mais. A trama descobre-se e vai muito além do amor impossível, e aí ele continua aqui. Mas é essa questão, né? A gente começa... Os clássicos são tão importantes na vida da gente que eles viram histórias para crianças e aí as próximas gerações descobrem os clássicos primeiro a partir dessa história de crianças quando elas são pequenas e depois elas... Olha, existe este livro. Fizeram um livro do desenho, né? Fizeram um livro lá atrás. Gente, mas assim, eu vou confessar para vocês. Eu não assisti o filme, eu não assisti o desenho, eu não sabia nada do início até o final. Eu sabia que existia um Corcunda de Notre Dame. Era só isso que eu sabia. Cara, eu fiquei assustado, porque ao longo do livro, só um parênteses aí a sua fala, eu descobri que Notre Dame é Nossa Senhora. É o nome da catedral, né? Notre Dame, Nossa Dama. Notre Dame de Paris. De Paris. Notre Eu Dame falei, de Paris, caramba, que tinha tava as na minha outras cara a vida inteira. Como que eu nunca percebi isso? Mas segue lá. Foi mal. Não, mas foi muito engraçado, porque o meu objetivo era justamente me privar de qualquer tipo de comentário. Então, eu não
não li nada de Vitor Hugo até hoje, né? Evitei de ficar ouvindo os vídeos também no YouTube, ou de fazer pesquisas muito aprofundadas, até terminar o livro, para poder entender. E não é para poder fazer igual a Carol, por favor, não leia a última página. Não leia a última página, Beijo, espere Carol. até chegar. Beijo, Carol. A gente gosta de você, né? Mas, assim, foi muito interessante me introduzir na história original, né? Sem estar enviesado pelas histórias modernas aí da Disney, qualquer coisa assim. O desenho da Disney mesmo, eu assisti há décadas já. Não vou dizer que eu assisti quando criança, provavelmente eu tenha assistido, mas eu lembro quase nada. Eu lembro que existem alguns personagens. Tipo, eu lembro da Esmeralda, que era uma cigana que dançava. Só isso. Eu lembro do Corcunda pulando nas cordas e sendo o sineiro de Notre Dame. Eu lembro de um padre que era malvado, sabe? É só até aí que eu ia. E aí a gente descobre que, por exemplo, para usar o padre, né? Ele não é só vilão na história. Tem várias coisas que, conforme ele foi agindo, eu super entendia. Às vezes até concordava com ele, sabe? E é muito interessante o Vitor Hugo, né? Ele tem vários personagens principais. Qual que é o personagem principal desse livro? A Catedral? O Corcunda? A Esmeralda? Como é que chama o padre? É o Pierre... É o Claude Frollo. É o Claude Frollo. E tem o irmão dele, que eu tava até brincando com o Léo em off. Todo mundo tem um parente igual, aquele cara folgado, que pede dinheiro pra todo mundo. Enfim, ele tem várias facetas que cada personagem meio que representa até uma faceta da própria sociedade como um todo. A gente tem o general lá, o Febo, que eu descobri que, apesar de escrever Febos, não tem o som do S, né, Léo? É isso aí? Isso aí. Que bom que tem alguém que fala francês aqui, né? Pois é, então. Então você vai me ajudar na fala desses personagens, porque eu não pesquisei como que pronuncia. Como é que... o segundo capítulo do primeiro livro, o Daniel, como você diz o nome desse cara aí? O segundo capítulo do primeiro livro. Eu faço o biquinho aqui, ó. Pierre Gringoire. Assim, em português baixo, né? Pierre Gringoire. Mas assim, eu tentava imaginar um francês, eu lia como Gringoire, mas nem sei se é isso mesmo. Gringoire. Eu falava a mesma coisa, eu falava igualzinho você. Mas como eu tô só lendo, eu não preciso fonetizar, né? Era só na mente, assim. O Pierre. Isso aí. Que é um personagem que também pode ser um personagem principal. Ele é meio que o alívio cômico da história. Ele é o único que se casa com a Esmeralda. Acho que não é um grande spoiler, porque é muito no começo do livro. E é um casamento muito louco, na verdade. Enfim, leia o livro, você vai entender, porque não é um casamento comum. Ele é o autor da peça que é encenada no início do livro, e aí ele já aparece como um personagem super arrogante, pelo menos eu desenho isso na minha cabeça, né? Aquele cara de, como eu sou bom e tal. E termina a peça, ele é um mendigo, que vai morar na rua e não tem dinheiro nem pra pagar a pensão, que é lá pra lá de Osasco, sabe? Eu sempre falo Osasco porque eu moro por ali, assim, sabe? Termina a peça, que é só o início, né? Spoilers aqui. É, a peça que tá sendo encenada. Aliás, o início do livro já me deu uma agonia danada, não sei vocês, mas quem me conhece sabe que quando eu leio um livro, eu vou circulando o nome dos personagens, porque esses personagens costumam aparecer lá pra frente no livro e eu falo, quem era ele? Aí eu volto e é fácil de achar visualmente no livro onde é que tá isso. Só que esse primeiro livro inteiro, cara, tem um personagem a cada 3 linhas. Eu tô ferrado, sabe? Só do clero, né, aparece 300 pessoas. Pois é, então. Eu fiquei muito assustado, que eu falei, cara, vai ser um livro muito difícil de ler. Muito difícil, eu vou me perder muito na narrativa. E esse início aqui já me assustou nesse sentido. Só que já tô aqui pra acalmar vocês, futuros leitores, né, que isso não acontece, tá? Ele vai focar aí em meia dúzia, no máximo 10 personagens aí, que você vai muito tranquilamente se acostumar com os nomes, e esses outros são só nomes que aparecem para nunca mais voltar. Então meu livro ficou muito riscado à toa. Eu acho que esse início aqui tem várias referências históricas, então é um pouco complexo de entender, mas eu acho que também é para poder mostrar a bagunça inicial que se mostrava naquele teatro. Pois é. Que tava esperando um casamento, tava esperando não sei quem, aí chegou uma outra pessoa, aí vai, um ator entra, e o pessoal começa a reclamar que tá demorando a peça começar. Gente, eu ri tanto nesse... Eu ri tanto, porque... Que é uma bagunça, né? Um carnaval ali. É uma né? bagunça. Eu acho que era esse o objetivo dele, mostrar como que era bagunçado toda a questão de sociedade. Eu acho que tem uma questão, sei lá, filosófica, política. Pensando nas pessoas que discutem essa parte aqui e falam, gente, o primeiro capítulo
É muito importante. Foi o que você comentou, Tan. É muito importante para poder entender. Eu acho que essas pessoas que falam isso é aquela pessoa que vai tentar aprofundar um pouco mais na história como um todo. Mas agora, um leitor iniciante como eu, na obra de Victor Hugo, eu entendi isso. E a gente se diverte com ele no fim das contas, né? Se você não vai noiado daquela, eu preciso entender, eu preciso reconhecer cada fato histórico, e de fato ele é recheado de fatos históricos. Isso. Pra quem estuda a história da época e tudo, eu acho que é um prato cheio, assim, pra se debruçar. Sim. Do mesmo jeito que pra quem estuda arquitetura, nos 2 capítulos que apresenta a cidade de Paris inteira. Com certeza. E a catedral inteira, e cara, são quase 100 páginas desse negócio aí. Isso aí é meio que livro 3, mais ou menos? É o livro 3, Então, é muito no começo do livro. E aí ele gasta aí quase 100 páginas falando de Paris. Porque tem o bairro tal, o bairro da universidade, o bairro enfim, 3 bairros principais. Aí ele fala do rio, aí ele fala das pontes, aí ele fala das ruas, e aí você fala, cara... Praças... Muita coisa. Eu comentei sobre isso num episódio do Leitura Bíblica Comentada, que é um outro podcast que a gente tem. Numa aplicação que, enfim, quem quiser ouvir lá, vai atrás. Se não me engano, foi o capítulo 36 de Êxodo. Eu fiquei, quando eu comecei a ler esse livro, muito incomodado. Esse livro 3, né? Essa parte aí. Fiquei muito incomodado, porque é uma leitura que foi muito, no começo, muito chata. Muito chata. Porque, enfim... Eu só pensava, putz, eu não sou arquiteto, mas pra quem estuda arquitetura, isso deve estar na aula, sabe? Porque é bonito, ao mesmo tempo que é chato, é bonito. E aí eu ficava, nossa, mas eu vou ter que ler tudo isso. Aí eu me deparei com 3 opções, né? 1, pular. O que pra mim não é uma opção, mas eu sei que pra algumas pessoas é. Até porque eu não tinha informação de que se eu pulasse, isso vai ser ou não importante pra história. Depois, eu já dou esse spoiler pra vocês. Não é, tá? Se você tá preocupado só com o enredo... Ele não anda 1 centímetro da história, nesse livro inteiro, esses 2 capítulos aí. O romance em si não é, né? Não é. Aí eu falei, bom, mas eu não vou pular, porque eu tô lendo, eu me propus a ler, eu não vou conseguir chegar no fim e falar que li se eu pular isso daqui. A segunda opção é ler como se eu estivesse lendo uma lista telefônica, sabe? Só leio as palavras, mas não internalizo ela. E a terceira opção era, cara... Dá pra aproveitar isso de algum jeito? E eu consegui. Demorou algumas páginas pra eu me convencer disso. Mas eu falei, cara, se tá aqui, eu vou tentar me transportar pra aquilo lá. Eu vou mudar uma chavinha na minha cabeça, onde agora eu não tô mais importando com a história, com o andamento da história, mas eu vou tentar encontrar a beleza aqui. Cara, a hora que eu consegui fazer isso, os 2 capítulos se tornaram belíssimos. Belíssimos. Mágico, né? Aquele momento em que você tá, sabe, naquela viagem frenética, e aí você tá naquele ônibus e com fome e tudo, e aí o ônibus encosta e fala, bom, agora a gente vai parar meia hora aqui pra apreciar a paisagem. É aí. Então você, cara, tá bom, vou dar um pause aqui na história e eu vou apreciar a paisagem. E aí foi muito lindo, fui pra internet, obviamente, abri imagens, olhei os bairros e tem ilustrações, tem um monte de coisa, porque enfim, é um clássico, óbvio que ia ter, tanto sobre a catedral quanto sobre Paris. Como foi essa experiência para vocês também? Para mim foi mais ou menos parecido com o que você está dizendo aí. É muito legal, porque, é claro, né, assim, tem o lado do arquiteto que está lendo e que já fala assim, isso aqui é aquilo ali, tá, isso aqui eu estudei lá naquela época e tal. Eu entendi. Mas não é nem isso, porque a pessoa que não estudou nada disso também tem como se encantar. Basta ter um dicionário do lado se a pessoa estiver muito incomodada com as palavras, mas se não tiver, dá para passar por elas de boa e você vê que ele está só querendo te mostrar 2 personagens importantes da história. Um que é a própria Paris e a outra que é a Catedral de Notre Dame, que é a... É o título do livro, Poro. É o título do livro. E ela tá ali observando tudo, internalizando parte da história, expulsando parte da história pelas próprias paredes. Então, você tem que ler para entender o porquê que ela é tão importante, né? E voltando um pouquinho no Victor Hugo, antes de continuar a história, ele escreveu esse livro muito para poder salvar a catedral. Porque, assim, ela já tinha passado por algumas pequenas reformas e tudo mais, mas ela já não estava no melhor estado lá no século XIX, quando o livro estava sendo escrito. E atrás dela já tinha um edifício que também pertencia ao clero, que era, se eu não me engano, eu acho que do arcebispo, arcebispado, eu não lembro agora o termo que eles davam, mas era um edifício do clero que já tinha sido destruído. Ele já tinha sido passado por uma reforma, destruído partes importantes dele, partes que tinham sido concebidas por um arquiteto da época, foram destruídas para construir, acho que era uma varanda que foi destruída para construir uma escadaria, feita por um outro arquiteto que não pensou direito no que ele estava fazendo,
E depois, por conta das revoltas que teve nesse século lá, teve muita pilhagem, pessoas entrando em vários edifícios públicos e roubando as coisas, e inclusive esse foi ao chão. Então não sobrou nada. Então ele tinha muito medo de que essa catedral, que é um exemplo de história que permanece desde 1126, que foi quando ela foi inaugurada da primeira vez, ela passou por várias histórias, né, por vários séculos. Aqui, quando ele escreve, já passou de 700 anos que existe essa catedral. Então, é um marco importante. Ele queria que ela fosse restaurada, que ela se preservasse. Inclusive, ele fala, acho que bem no iniciozinho, ou não sei se é na apresentação, acho que é na apresentação, acho que é o Jorge Bastos que fala isso. Não, acho que é o próprio Vitor Hugo, que fala que tem, dentro da catedral, tem uma palavra escrita em grego que chama Ananke. É o nome de um capítulo. É o nome do capítulo, né? Aí ele explica dessa palavra. Depois a gente vai falar a respeito dessa palavra e tal, mas ali ele fala que essa palavra estava escrita numa das paredes da catedral por dentro e que vinha um padre, pintava, depois vinha um arquiteto e raspava. E aí até que um momento essa palavra deixou de estar lá. Mas ela era uma palavra que estava gravada na parede e ela tinha um motivo para estar lá, né? Inclusive, o livro todo permeia a história dessa palavra. A preocupação dele era essa, porque estava sempre alguém querendo fazer uma reforma, e uma reforma não é exatamente um restauro. Então, às vezes, a pessoa bota lá uma pintura bonitinha, acha que está preservando a história, mas, na verdade, ela está alterando, adulterando e perdendo coisas muito importantes dela. Então, ele tinha essa preocupação. Esse capítulo fala muito disso, né? Dessa preocupação de, cara, construir em cima nem sempre é bom. Muitas vezes não. Tem arquitetos que não tem noção do que eles estão fazendo, do que eles estão estragando, do quanto que a história está sendo deixada para trás. Ele usa muito a arquitetura para falar isso, mas a própria cidade como um todo, enfim, é uma crítica dele, da época, que só vai pegar se você for atrás desse capítulo. Exato. E você, Daniel, como é que foi? Você falou ali que foi meio chato no início e tudo mais. Gente, esse capítulo, ele começa na página 128 aqui na minha edição. Então você já imagina que ele introduziu alguns dos personagens. A história já andou um pouco, a gente tá empolgado com ela, né? Isso, já andou um pouquinho. E de repente ele faz uma quebra na história. Nossa, cara, isso me irrita muito. Isso me irritava demais. Porque assim, você tá no gás, de repente, pumba, mudou completamente. É outro livro, né? Isso é outro livro. Aí, você não acredita, ele fez isso de propósito. Sabe assim, é igual aquele filme que você tava assistindo na TV aberta e de repente faz o comercial? Aí eu falei, não é possível, cara. Daqueles comerciais grandes, né? Daqueles de tempo de futebol, assim. É tipo aqueles programas de televisão que você quer ver quem vai ser eliminado, aí a pessoa, espera aí que a gente vai pro comercial no próximo. É mais ou menos isso. Então ele dá uma quebra, mas é uma quebra que eu acho que é importante pra história, né? Eu acho que não é um clássico à toa, né? Ele vem pra mostrar por que ele tá escrevendo isso daqui. E a gente tem que lembrar outra coisa, ele escreveu isso daqui em 1800. As pessoas não tinham internet, as pessoas não tinham fotografia de cima. Quando ele escreve esse capítulo, tanto a Catedral de Notre Dame, que é no livro 3 mesmo, né? Notre Dame e Paris num sobrevoo. Então ele vai falando, ele conhece muito bem Paris, porque para descrever tudo aquilo dali, ele deve ter andado bastante. Porque ele não tinha uma foto de cima para poder descrever, né? Então eu acho que para quem vai ver, quem não conhecia Paris, hoje a gente tem internet, a gente fica fácil de entender. Mas eu vejo muito isso nesses autores mais antigos, mais clássicos. Ele só tinha as palavras, né? Exatamente. E o poder da palavra é impressionante. Então, assim, como que ele consegue descrever de uma forma muito detalhista, né? É muito detalhista. E eu acho que isso que é legal, né? Isso demonstra assim, a grandeza do autor, a grandeza do escritor. Da mesma forma que o arquiteto faz todos aqueles edifícios gigantescos, com todos aqueles desenhos e tudo mais, e tem um motivo para fazer aquilo ali, né? A mesma coisa é o autor. O autor, ele escreve e ele vai trazer, tentando manter aquilo que o Léo falou. É uma catedral que estava fadada a ser destruída, como várias outras foram. E ele diz isso no livro. Muitas outras igrejas, era uma época que estava passando revolução na França, uma questão de religião, que era uma questão muito, muito séria. As pessoas invadiam, saqueavam, tacavam fogo, roubavam. E era isso aí. Então a catedral, ela estava fadada a isso. Ela meio que foi salva pelo livro, né? Exato. Pelo sucesso do livro. E ela tá sempre sendo salva.
Sempre você não sabe. Recentemente ela foi queimada, né? Teve um incêndio lá, enfim. Todo mundo achou que podia ser o final dela, mas não foi. E ele fala, em algum determinado momento aqui, eu acho que ele até descreve isso, né? Em algum momento, no futuro, alguma coisa vai acontecer com essa catedral. Mas foi bem interessante ver como que ele descreve muito bem. Assim, lendo isso, eu fico emocionado, ao mesmo tempo incentivado a fazer muito bem aquilo que eu faço, entendeu? Uhum. Eu gosto dessas coisas, assim, eu gosto de ver as outras pessoas se dedicando tanto à profissão delas, e isso me incentiva a fazer melhor aquilo que eu faço também. E eu acho interessante acrescentar um ponto aqui. O Victor Hugo, ele está falando de uma construção que era a representação da arte antes de existir a escrita. E isso também é bem... Fala-se bastante disso ali no livro, e inclusive é o capítulo que eu reli hoje, que eu falei que é muito bom, aquele Isto Matará Aquilo, né, que é o capítulo 2 do livro 5. Ele descreve a catedral de uma forma que é exatamente o oposto do que acontecia antes. Antes, a catedral era a forma de representar as coisas, de explicar a história, de contar a história, principalmente a história de Cristo e a história religiosa, né? A igreja tinha lá suas vidraças com desenhos, né? Com os seus vitrais contando parte da história, tinha suas estátuas, estatuetas, imagens, tinha altos relevos, e tudo isso conta a história da Bíblia ou de um momento da própria história política e social de Paris, porque nem sempre as catedrais estavam só representando momentos religiosos, elas também representavam outras coisas, mas é outra história, é outro assunto. Então ele está fazendo exatamente o oposto, né? Antes era a igreja que representava as coisas, que mostrava a história para você, e agora é a escrita através dele, representando a igreja. Então eu acho muito poético até, né? Porque ele está contando exatamente disso, né? De como a igreja deixa de ser o centro de toda a arte e a escrita passa a representar uma parte dessa arte a partir da época que ele conta no livro, né? Que é ali no século XV. E aí, de fato, ele faz isso. Ele descreve toda essa igreja através de texto e muito bem escrito. Então é bem poético. Cara, esse capítulo foi magistral pra mim. O personagem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os personagens principais, né? Mas aqui a gente tem o personagem do padre, o Claude Frollo. O Frollo, ele é o líder lá da Notre Dame, e ele tá muito preocupado com a invenção da imprensa de Gutenberg, muito no que o Léo falou. E esse capítulo eu fiz alguns destaques e eu queria ler para vocês capturarem a preocupação dele. E é uma preocupação, assim, coerente com a sua época, eu acho. Uhum. Ele estava muito preocupado que a imprensa ia matar as artes, que ela era má, não boa. Por isso, isto matará aquilo, né? Isso. Aí eu fiz alguns recortes aqui, tá? E eu vou emendar todos. Espero que essa coxa de retalhos fique clara para quem não leu o livro, mas vamos lá. Em algum momento ele diz o seguinte, ó. Quem nascia poeta tornava-se arquiteto, dizendo que a poesia ela era expressada dentro da arquitetura. Aí mais um pouquinho abaixo. O arquiteto, o poeta, o mestre totalizava em sua pessoa a escultura que cinzelava as suas fachadas, a pintura que maravilhava os seus vitrais, a música que balançava os seus sinos e soprava os seus órgãos. Assim, até Gutenberg, que é o cara que inventou a imprensa, né? A arquitetura é a escrita principal, a escrita universal. Um pouco mais abaixo, em forma impressa, o pensamento se torna mais imperecível do que nunca, torna-se volátil, inapreensível e indestrutível, mistura-se ao ar. No tempo da arquitetura, o pensamento tornava-se montanha e dominava poderosamente um século e um lugar. Agora torna-se bando de pássaros, espalha-se aos quatro ventos e ocupa ao mesmo tempo todos os pontos do ar e do espaço, no sentido de que a imprensa ia ser disseminada para qualquer lugar e a arquitetura ela está refém daquele local físico, né? Mais abaixo ainda, a partir da descoberta da imprensa, a arquitetura aos poucos se resseca, atrofia-se e se despe. Fatal ou providencialmente, Gutenberg vem a ser o precursor de Lutero. A arquitetura se despe, desfolha-se e emagrece a olhos vistos. Torna-se mesquinha, pobre, nula. Já não exprime mais nada, nem mesmo a lembrança da arte de outros tempos. Reduzida a si mesmo, abandonada pelas outras artes porque o pensamento humano a abandona, na falta de artistas, recorre a artifícios. O vidro substitui o vitral. O talhador de pedras sucede ao escultor. Adeus a seiva, a originalidade, a vida
e a inteligência. A arte não tem mais do que pele sobre os ossos, agoniza miseravelmente. E aí ele fala que a arquitetura se transformou em geometria, que agora não tem mais busca pela beleza, é só pela praticidade da coisa. E eu fiquei pensando nisso, e enquanto a gente pode pegar uma crítica no sentido de que, ele é um vilão da história, então ele é o cara que é contra a imprensa. Me coloco no lugar dele, olhando para os dias de hoje, e a gente batalhando aqui pelos livros, enquanto tem uma internet consumindo o mundo. Não é a mesma coisa, sabe? Não é só ruim, sabe? Pode ser bom dos dois lados. E, enfim, eu achei bem bonito esse capítulo como um todo também. Pra mim, esse capítulo foi o melhor capítulo do livro inteiro. Você vê que esse capítulo provavelmente foi um daqueles que foram... Ele é uma digressão na história, né? É. Não faz parte do eixo central. Porque era justamente mais ou menos no meio do livro. Teoricamente, não precisava desse capítulo ali. Aquele capítulo ele não faz diferença para a história do Corcunda, da Esmeralda, dos personagens que a gente nem comentou ainda. Gente. Não, a gente precisa entrar neles já, mas termina aí. Eu queria só comentar que esse capítulo, para mim, foi o melhor. Quando eu tava lendo, eu falei assim, não é possível, gente. Rapaz, como que esse cara escreve isso? E como que você lê esse capítulo sem ler a parte de Paris ou de Notre Dame? Viu como você precisava daqueles outros dois? Exatamente. Então, assim, eu tenho alguns amigos arquitetos e tem uma discussão enorme sobre essas questões de arquitetura clássica, né? Por que a gente não vê, né, atualmente, se fazer catedrais tão grandes, assim, bonitas, com tantos detalhes e tudo mais? Que assim, a gente olha e a gente acha bonito, né? A gente vai para fora do país, vê aqueles edifícios gigantescos, aquelas colunas gregas maravilhosas, não sei o quê. Aí depois chega e vê uns edifícios quadrados, retangulares, feios, assim, então você acha, tá feio. Mas tem hoje a discussão, acho, da arquitetura é justamente isso, é o quanto que você gasta de dinheiro para poder fazer assim, é banal, entendeu? Por que você vai fazer uma coisa muito elaborada pra ninguém ver? Pra quê? Porque tem gente morrendo de fome, tem gente que não tem uma alimentação, tem gente que não tem uma casa para morar, e aí eu vou gastar muito dinheiro, é uma questão social também, né? Uhum. Eu acho que essa discussão é muito mais atual do que naquela época, mas naquela época cada rei queria manter o seu nome na história, então ia construir um monte de coisa para ele, ia querer fazer uma epopeia para ele, então são momentos diferentes. Eu consigo entender o que ele escreveu. Realmente, eu acho que esse capítulo, para mim, foi o melhor escrito nesse livro. E nem está vinculado com a história. Pois é. Mas vamos à história, senão a gente vai ficar até amanhã nesse episódio aqui, vai virar esses podcasts de 4 horas, né? Não, eu posso perguntar a opinião do Léo sobre isso? Por favor. Léo, você como arquiteto, o que você acha dessa história aí de... Porque eu me pergunto isso, puxa vida, podia construir uma catedral de Notre Dame aqui em São Paulo. Acho que nem só num contexto religioso, né? Os prédios públicos e tudo mais, eles teriam tendência para ter esse tipo de beleza também. Isso, porque você vai em outros países, às vezes eles fazem isso, é uma cultura do turismo, né? Faz aquelas coisas gigantescas justamente para poder atrair o povo e talvez girar a economia por ali, mas ao mesmo tempo você gasta muito dinheiro. Para quê? É sempre um marco de poder, né? Sempre quando alguém constrói alguma coisa e essa coisa chega ao status de monumental, é para mostrar poder, seja religioso, seja político, enfim, sempre tem uma marquinha de poder, porque na hora que você escolhe gastar dinheiro com algo que não é comida e nem instrução, né, para a sociedade, você está querendo mostrar alguma coisa que para você é mais importante do que a própria sociedade. Uhum. A burguesia fez isso lá no tempo francês, lá investindo dinheiro nas igrejas góticas, e essa aí é uma demonstração de uma das primeiras igrejas góticas, né? Porque ela é mais ou menos gótica, ela começa antes, ali no período românico, e aí depois ela vai para esse lado gótico, porque ela é meio que um Frankenstein dessa coisa. O livro fala um pouco disso, né? Mas hoje em dia você vê no Oriente Médio construções monumentais, né? Existe uma cidade inteira que é totalmente do monumental, que é Dubai, né? Uhum. E existem arquitetos como agora eu esqueci o nome dela, como é que é? Zaid? Não vou saber, não vou conseguir lembrar o nome dela direito. Mas ela faleceu há pouco tempo, deve ter uns 4 anos mais ou menos, acho que é Zahid. E ela fez um marco na arquitetura contemporânea porque ela conseguiu construir imóveis que têm uma aparência orgânica, usando um estilo de construção completamente diferente, que precisa de softwares mais modernos e parametrizados para poder construir coisas monumentais. Mas assim, a questão sempre precisa de muito dinheiro para fazer algo que possa ser chamado de monumental. E aí é sempre uma escolha, né? Então,
no caso do Oriente Médio, existe muito dinheiro envolvido com ali, até com o petróleo e tudo mais, né? E eles podem optar. Existe uma família no poder que quer fazer o seu marco na sociedade, dizendo, ó, estive aqui e vou permanecer, como até os faraós fizeram, enfim. É bonito? Com certeza é, mas é sempre uma escolha, né? Então, ou você escolhe a sociedade, o que ela precisa, ou o que você acha que ela precisa, que é, às vezes, marcar o seu sobrenome, o nome da sua família pelo tempo. Interessante. Eu sempre pensei nessas arquiteturas antigas como algo que você falou, ele tem que escolher entre as opções que você deu aí, sustento, né, da sociedade, educação ou manter o nome. Eu sempre coloquei meio que como a educação também. Até porque o povo não lia, nem existia imprensa, né, como ele mesmo coloca aí. Então era um jeito de instruir. Se você for para as catedrais, para as via crucis pintadas nas paredes e tudo, era um jeito de educar a população, educar no sentido de ensino mesmo. Naquela época, sim, principalmente para os analfabetos, com certeza. Então. Mas caro, né? Um livro caro esse. A gente reclama do preço do livro hoje, né? Imagina esse. Imagina você ter que viajar para encontrar o livro, né? Ele não pode vir até você. Vamos à história. Eu acho que a gente tem que apresentar pelo menos os personagens principais. E acho que eu vou na própria ordem, né? Ele começa apresentando o Pierre Gringoire, é isso? Sei lá. Que é esse autor da peça que é encenada no início do livro. Como a gente já falou aí, ele vai se tornar, ou vai se mostrar um quase mendigo aí. Ele se une aos mendigos da cidade. Gostei demais do capítulo, se não me engano, é a Praça de Grève, que é onde aparece a Praça dos Milagres, né? Onde moram os... É a Sé aqui de São Paulo, onde os mendigos moram e se percebe toda a falcatrua deles, fingindo que são deficientes para conseguir a piedade da população e na verdade não são. Enfim, esse capítulo é muito bom e é apresentado então esse Gringoire que se junta a eles. Ele é um protegido do próprio padre de Notre Dame lá e a gente vai descobrir um pouco mais. Um pouquinho adiante vai aparecer o Quasimodo, que eu também descobri a origem do nome dele, foi muito legal, né? Vocês conheciam ou não? Não. O Quasimodo é o nome do primeiro domingo depois da Páscoa. Ele é um órfão que foi abandonado porque ele era um bebê extremamente feio, assim, comparado a um animal até. E quem que adota ele? Olha, justamente o padre malvado do desenho da Disney, né? É a única pessoa que entende a importância, ou sei lá, entende que, cara, isso é um ser humano, ele precisa também ser cuidado. Ele se torna o sineiro lá da catedral. Por causa disso, ele se torna surdo. Então, além da feiura, cara, como é descritiva a feiura dele. Eu achava que, assim, se me dessem uma tarefa de escola, assim, descreva um personagem feio, o Vitor Hugo não ia tirar 10, sabe? Ele ia tirar 12. Que capítulo descritivo maravilhoso, assim. E dentro dessa peça, né, ele é eleito o Papa dos Bufos, que era um campeonato que essa balbúrdia inicial do livro fez para escolher a pessoa mais feia para ser o Papa dos Búfios aí. Quem fazia a pior careta, né? Ele não precisava fazer careta. Ele já ganhava, já. Ganhava, ele não fazia, assim. Ele tinha uma verruga enorme em cima de um olho que tapava o olho, então tornava ele caolho, ele era surdo. Cara, é muito bom. E assim como o oposto dele aparece a Esmeralda, que é a cigana jovem, ela devia ter, sei lá, uns 15 anos, alguma coisa por aí. Isso, 15, 16. Né? E ela dançava na praça e... Sabe aquela ninfa que o mundo para ver? Paris inteira parava quando ela aparecia. Ela tinha uma cabra que era adestrada e vivia com ela. Essa cabra é maravilhosa. É, sensacional. Adoro essa personagem. Melhor personagem. E todo mundo se apaixona pela Esmeralda, né? A Esmeralda, ela acaba se casando logo de início com o Gringoire, num episódio muito engraçado, que também não quer dizer que ela se torna uma mulher comprometida, e aí vocês vão ter que ler para entender isso. Ela é não só o símbolo da beleza, mas o símbolo da pureza e o símbolo da inocência até. Num certo momento, o padre, ele é o arquidiácono lá da catedral e ele vê a Esmeralda dançando e, apesar de ser um padre, ter o celibato e tudo mais, ele se apaixona por ela. Então a gente tem se apaixonando por ela, além de quase todo mundo que olha para ela, né? A população, assim, fica aos pés dela, mas que buscam alguma coisa com ela. O próprio Gringoire, o Quasimodo, o padre Frollo.
ela se apaixona por um capitão da guarda, o Febo, que meio que olha ela quase como uma prostituta, né? Uma oportunidade para ter um amor fácil, só que ela não se entregou a ninguém na vida. Então tem essa tensão dela super apaixonada por ele, ela quer manter a sua pureza e ele quer só abusar dela. Então tem toda essa trama aí. Que outros personagens vocês lembram aí que são interessantes de se trazer? Assim, eu gosto muito do capítulo que o Vitor Hugo descreve o Frollo, demonstrando como que ele foi estudioso, né? Ele não estudava só a parte da religião, né? Ele estudava medicina, ele estudava outras coisas, ele sabia muito, Alquimia, né? alquimia. Então, assim, muito jovem, ele já era muito diferenciado nessa questão. E demonstrando como que ele era sozinho aí na vida, e depois como que ele precisou cuidar do outro irmão dele, que é o Gerran, que no final das contas ele vira aí um largado, né? dos bandidos aí no final, né? Um dos largados aí. Um desses estudantes que não estuda, né? Exatamente, exatamente. E demonstra como que, apesar do Frollo ser um dos vilões aí da história, ele era uma pessoa que tentava, pelo menos lá no início, quando ele pegou o Quasimodo para poder cuidar, né? Enquanto todo mundo rejeitava o Quasimodo por conta das próprias deficiências, da feiura, as pessoas chamavam ele de diabo, era alguém trazido do inferno, sei lá, alguma coisa assim, porque era tão feio que ninguém queria pegar, né? Então o Frollo foi lá e pegou ele para poder cuidar. E cuidou, colocou ele lá dentro da catedral. Ele seria facilmente morto, né? Queimado, Sim. como você falou, algum resultado do inferno que chegou aqui pra gente. A gente tem que lembrar que era naquela época lá de Idade Média, onde as pessoas pegavam e matavam todo, e na França ainda por cima. Sim. E matava queimado, enforcado, decapitado por qualquer motivo. Eu vou fazer um chá aqui. Fiz um chá, puf, morri porque eu sou bruxo. Não, o sistema de julgamentos, tem um capítulo inteiro falando disso, é assustador, assim, sabe? Exato. Como é rápido e como é injusto. Que também é uma crítica do Vitor Hugo a tudo que acontece ali, né? Então, eu gostei bastante desse capítulo do Claude Frollo, demonstrando o que havia por dentro, porque ele não falava muito, né? Ele é uma pessoa muito séria, todo mundo tinha meio que um medo dele, assim, né? Que ele era muito reservado, mas o Vitor Hugo consegue entrar no coração dele e falar quem era realmente o Claudio Frollo, que no final, na minha opinião, ele enlouqueceu de amor pela Esmeralda. Um amor não correspondido, né? Exatamente. Ele queria que ela gostasse dele e ela não... De qualquer jeito. E ela o via como um assassino. Na verdade, a população meio que, ao mesmo tempo que tinha esse respeito com medo, né? Quase um temor aí pelo Frollo, na Rádio Peão ali, por trás dos panos, ela o identificava como um feiticeiro, como um bruxo. Ele era um cara que estava, como a gente falou, misturado aí com o estudo da alquimia. Ele está buscando a pedra filosofal, a construção do ouro e tudo mais, manufaturar, né, o ouro. E o livro discorre bastante sobre isso também. É muito interessante essa busca incessante, sem nenhum tipo de avanço. Aparece, por exemplo, coisa que eu acho que a Rowling lá do Harry Potter pegou, né? Aparece a Pedra Filosofal, aparece o Nicolas Flamel, sabe? Coisas da época, e a gente vê que até clássicos como Harry Potter não se tornaram clássicos à toa porque beberam em outros clássicos que, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo, olha só, foi daqui que ela tirou esse negócio, né? É muito legal essa descoberta como leitor mesmo. Esse Claude Frollo, ele é uma personificação da igreja, né? Porque ele vem Sim. certo, estudioso, a pessoa preocupada com o próximo, altruísta e tudo mais, mas ele, ao mesmo tempo, ele mostra que ele é tão fraco como qualquer outro ser humano e passível de errar. Sim. E quando ele erra de vez, né? Ele erra para acabar mesmo, ele escolhe o pior pecado, né? Que é, enfim, né? O pecado dele ali, que eu não vou falar qual que é, né? Mas dentro desse pecado tem todo esse julgamento, né? Que ele cria em cima das pessoas, né? E então por isso ele é a representação da igreja, porque ele faz pesar esse julgamento forte, e é um julgamento, como você mesmo disse, né, que é completamente injusto, porque ele já tem o resultado final, né? Ele já sabe o que vai acontecer com as pessoas que são julgadas por ele, por esse julgamento religioso ou político que for, porque não tem saída. Você não tem como se defender, você não tem como provar o contrário, é simplesmente definitivo e taxativo. Ou se você é uma bruxa, ou você só tem dois jeitos de descobrir se você é bruxa ou não, né? Se a gente afundar você na água e você morrer afogada, ela não era bruxa. Ou você faz uma magia e foge daquilo, ela é realmente uma bruxa. Então, assim... E aí mata a bruxa. Não tem muita saída, né? Pois é.
Mas eu percebo dentro dele um código de ética ainda. Porque, assim, ele sabia que estava fazendo coisa errada. Na cabeça dele, sabe quando você vai dormir e fica fazendo aqueles planos mirabolantes que quando você acorda você fala, nossa, pra onde que eu imaginei que isso aqui ia dar certo, sabe? Só que ele executa esses planos. Ao mesmo tempo, eu pelo menos vi ele se recriminando, porque, cara, eu sou um padre, eu não posso ter um amor por uma mulher, não posso querer ter uma mulher. E você percebe que o tempo todo ele fica com essa luta interna também. O que torna aquela questão, ele é um vilão? Ele é um vilão. Mas ele não é só vilão, sabe? Ele é uma pessoa que se perdeu aí em algumas questões éticas, mas ainda assim não é inverossímil. Pelo menos nisso eu acho que não é. Ele é aquela pessoa que quer ser cristã, ele quer encontrar a verdade, mas ele só leu a verdade. Uhum. Ele não internalizou essa verdade. Então ele acha que ele é uma pessoa boa até o momento que ele descobre que não ele é é tão fraco quanto os outros e vai fundo. Tem uma personagem meio secundária que eu acho que é bem importante e também traz mais uma das facetas de todo o contexto lá, que é aquela senhorinha que fica numa cela de Notre Dame e ela meio que se interna sozinha ali por vontade própria, porque ela perdeu uma filha que foi roubada pelos egípcios e era uma filha tão linda e não sei o quê, e ela odeia os egípcios com todas as suas forças. E aí toda vez que ela vê a Esmeralda se dá mal, porque enfim, as pessoas começam a chamar a Esmeralda de bruxa, o padre, o Frollo, tá tentando ter o amor dela e ao mesmo tempo coloca ela em risco várias vezes. Você percebe essa personagem aí tentando jogar toda a sua ira por todos os ciganos em cima dessa cigana que só dança, sabe? Ela é da pena dela, porque ela é a pureza em pessoa, ela às vezes nem percebe a malícia dos homens tentando alguma coisa com ela, sabe? A princípio, na leitura, eu fiquei pensando, ela é mais uma daquelas estilo Capitu, sabe? Que instiga e nega. Mas depois eu percebi, não, ela é só bobinha mesmo, sabe? Talvez ela nem percebesse que estava instigando sensual, assim, não sei. Uma criança, né? 15 anos, né? Adolescente, Aprendeu a dançar, cantar, tocar lá um instrumentinho lá e fazer graça com a cabrinha. É uma poliana ali no meio da história que, cara, infelizmente eu estou no meio dos malandros da França numa época em que se mata por qualquer coisa. Gente, essa cabrita é muito engraçada. Assim, pra mim, o alívio cômico da história, né? Que é quando junta essa cabrita com o Gringoire. Gente, eu tava lendo assim e eu gargalhava. Eram os momentos assim que eu gargalhava, era quando chegava o Gringoire. Porque assim, o Gringoire, ele é muito... Ele é aquele malandro. Gente, o Vitor Hugo escreve de uma forma tão engraçada quando chega pra poder falar como que o Gringoire vai descrevendo. Porque ele é poeta, né? Ele é artista. Ele começa a se justificar trazendo histórias antigas. Ele é eloquente, né? Quando ele foi se justificar pro juiz, ele tem uma oratória boa, né? Tem uma hora que ele cai numa enrascada e vai ser morto, né? É o rei da França que tá julgando ele, né? Exatamente. E aí julga um outro que também foi acusado junto com ele e, enforca esse outro aí. Aí chega a vez ele fala, putz, vamos morrer enforcado. Ele faz ele começa um malabarismo a se justificar e o rei aceita. Então tá bom então. Isso aí bate um pouquinho nele e joga ele fora. Mas foi muito engraçado. Então, assim, essas histórias do Gringoire, pra mim, era um alívio cômico que era maravilhoso. E juntava com a cabra, porque você imagina, né? Todo mundo, quando fala cigana e Egito, né? O pessoal era meio quase que sinônimo, né? Assim, os egípcios e os ciganos. Eu tava falando com o Léo aqui, antes da gente gravar, acho que você nem tava. Que em inglês, gypsy é Egito, e cigano, né? Egípcio, e aí? É meio que a mesma coisa, no livro. E é interessante porque essa mulher que tava lá no Buraco dos Ratos, né? Que era na praça, acho que era na Praça da Greve que ela ficava. E essa mulher ficava ouvindo as pessoas falando, a egípcia. Então ela falou assim, tem que morrer mesmo essa egípcia. E todo mundo querendo matar a egípcia, que era, no caso aqui, a Esmeralda. Eu achava muito engraçado como que o Gringoire estava dentro de todos os núcleos ao mesmo tempo, entendeu? E ele arrumava um jeito de escapar, ele era tipo um sabonete, assim, ele entrava ali, jogava fogo, assim, riscava o fósforo e saía correndo, entendeu? Arrumava um jeito de se safar. Ele tá sempre se atropelando, né? Ele escapa de uma, cai em outra, e aí se atropela, cata cavaco e já tá em outra. Ele é o mais brasileiro de todos os personagens. Ele é o mais brasileiro né, de todos, cara. De todos. Pra mim, foi de todos os personagens. E olha que a gente nem falou do personagem, assim, o Corcunda de Notre Dame. Nem falou do Quasimodo direito. O Quasimodo, assim, ele é um personagem principal, tanto quanto
todos os outros que a gente falou. Todos os outros. Não tem por que ele estar no título, por exemplo. Tanto que o título original nem tem ele, né? Notre Dame de Paris só. Mas é isso mesmo que o Tan falou, que eu ia comentar que, assim, o Corcunda de Notre Dame, beleza, tem um Corcunda de Notre Dame, mas ele não é o personagem principal, né, da história. Todos eles fazem parte de uma história, uma história legal, mas que no final das contas não seria o principal. Para mim, o principal aqui foi o Gringoire, que conseguiu visitar todos os núcleos, participar de todos os núcleos e demonstrar a história como um todo. Né? Eu ia falar que o Tan falou 2 vezes que 2 pessoas hoje parecem brasileiros. O Gringoire, ele falou isso, e o Victor Hugo. E não é por acaso, né? Porque eu acho que o Gringoire é uma personificação do Victor Hugo dentro da história, né? Eu também acho. Será, mano? Ele é o poeta da história, ele é o que tem a eloquência, é ele que engambela todo mundo, como o Victor Hugo conseguiu fazer com a monarquia, ao fugir e voltar, e enfim. Pode ser. Com certeza. Eu também achei. Por isso que os 2 são brasileiros. E talvez você, ouvinte, esteja estranhando porque a gente não falou muito da história em si. E depois que eu terminei de ler tudo, quase 500 páginas, aí eu fiquei pensando, mas a trama mesmo, cara, não passa de um conto, assim. Exatamente. Se a gente for só contar a história, ela não é uma história longa. É super curtinha a narrativa. E o que dá o brilho todo é a carne que o Victor Hugo coloca na história. É a profundidade de cenas, de personagens. De você sair da história entendendo e concordando e discordando de cada um, sabendo das motivações e tudo. Mas a história mesmo é muito simples. Todo mundo se apaixona pela Esmeralda. Ela é uma inocente aí, em devaneios, passando por tudo isso. Ela começa com todo mundo exaltando a sua beleza, a sua presença e tudo mais. E num certo momento, ela tá correndo risco de vida porque ela é comparada a uma bruxa. E aí, o que vai acontecer com isso? Aí também não precisamos contar, né? Mas é só isso. Exatamente. O entorno todo tem a cidade, tem a catedral e todos esses personagens que a gente falou. Mas o mais engraçado é que mesmo a história sendo simples, ela tem altos e baixos impressionantes, né? É digna dos filmes atuais, assim, né? De suspense e tudo mais. Sim, e faz a gente pensar muitas coisas diferentes. Toda vez que eu via, né, o Frollo em cena junto com a Esmeralda, era muito impactante, porque as cenas deles eram sempre muito profundas, assim, da questão do pecado do Frollo, né? A pressão que ele fazia sobre a Esmeralda ali em todas aquelas cenas, em cenas bem diferentes, né? Uma bem lá no início, quando o Corcunda, inclusive, ajuda o Frollo a pegar a Esmeralda, né? E depois lá mais pra frente, todas essas cenas são muito impactantes. Então, assim, é uma história simples, com certeza, mas tem altos e baixos bem interessantes, que não diminuem a história, muito pelo contrário, faz ela ficar muito rica, né? Sim. Mesmo ela sendo curtinha, ela é muito rica. Toda vez que ela aparece, ela brilha, e eu acho que as leitoras da época, como o próprio Victor Hugo fala no livro, né, em alguns capítulos, ele fala assim, você, leitora, pode estar achando estranho agora que a gente vai falar de arquitetura, né? Mas aí ele conversa até com as leitoras, porque ele sabe que tem uma hora que ele tem um gancho ali, e os ganchos dele são muito bons, e realmente vai fazer todo mundo ficar esperando o próximo capítulo dessa novelinha, que é pequena, mas é muito boa. Exatamente. Isso aconteceu comigo quando tava tendo a revolta lá, né? Na igreja. No final, né? No final. Na linha final, né? Sim. Gente, aqui dali é muito filme. Muito. Eu preciso assistir os filmes pra poder ver como que eles fizeram aquelas cenas. Porque pra mim, assim, a descrição, na minha cabeça, era um Game of Thrones, assim. Na minha cabeça era um Senhor dos Anéis, sabe? É isso mesmo. E aí eu quero ver como que isso ficou nos filmes. Porque realmente foi muito bem descrito e conseguiu criar na minha cabeça aqui umas... Aí, de repente, chega o intervalo. Então, no próximo bloco, a gente vê o final. Aí isso que me quebrava, entendeu? Eu falei assim, pô, Victor Hugo, não faz isso, cara. Eu acho que o que vai te quebrar é tentar ver as adaptações aí, sejam cinematográficas ou em desenho, porque vai ser muito aquém do que você imaginou. Não tenho nenhuma dúvida. Poxa vida. É assim com livros e filmes, né? Infelizmente. Né? Eu fico sempre meio assim de ver qualquer coisa audiovisual depois, porque o livro tá tão impresso na minha mente que costuma estragar. Mas cada um. Não, mas eu prefiro fazer esse movimento mesmo, né? Sempre o livro antes. Não, eu vou fazer depois. A questão é se eu faço. Talvez eu só pare no livro e deixa quieto, sabe? Essa é a memória que eu quero ter, só o livro mesmo. Depois do livro, às vezes dá vontade de ver alguns reviews, né? Outras pessoas falando do próprio livro que você leu e tal, né? Sim, não, isso com certeza. É o que eu vou fazer agora. Aí partir para outras mídias, né? Eu fugi deles pra não estragar as nossas impressões na gravação aqui, mas agora a gente escuta e fala, devia ter falado aquilo, né? Vai acontecer agora, isso mesmo.
Mas enfim, encerrando o episódio aí. Qual foi a impressão e a nota de vocês? Vocês dois são leitores, assim, de longa data e de grandes quantidades de livros. E eu acho que isso traz uma riqueza boa também. Qual foi a impressão de vocês no comparativo até com tudo que vocês já leram na vida aí? Bom, olha só, é um livro que não tem como não dar, assim, em escala de estrelas, né, que é o que todo mundo fala, né, são 5 estrelas, né, cara, é porque ele é muito bom, ele é muito completo, embora seja um livro de 500 páginas, né, 400 e pouquinho, né? 490 aqui na Zaha. Depende da edição, né, é por aí. É um livro de 500 páginas, mas ele é rico demais. Tem muitos livros com 800 páginas aí que não conseguem dar a riqueza que esse livro dá. Ah, você falou 500 como se fosse pouco, é isso? Ah, sim, sim. É porque na leitura de clássico tem livros maiores. Não, porque você fala 500 assusta os leitores. Não é que vai falar, é só 500. Não, mas o que eu quis dizer, na verdade, não é, é porque, assim, é como o Daniel falou, a história, uma hora ela tem algumas pausas e vem com outras coisas, e isso é muito rico, porque você acha que você está lendo só um conto da vida da Esmeralda, do Frollo e do Febo, e não tá, você está lendo muito mais coisas aqui, você está lendo história viva acontecendo nessa literatura. Então, ele é muito impressionante, ele é muito incrível, e foi o que eu falei, eu vou ter que lê-lo de novo, porque, assim, a sensação que quando termina, que você fala assim, eu acho que tem mais coisa para tirar daqui. Uhum. E isso é muito difícil ter em alguns livros. Tem livros que você termina e fala assim, nossa, que livro bom, 5 estrelas, próximo. Não, esse não, é aquele livro que você fala assim, nossa, eu quero ler de novo, eu quero entender mais coisas, tem coisas mais interessantes ali para tirar, e eu acho que dá para tirar por muitas vezes, eu acho que não vai ser só uma releitura, serão releituras. Antes do Dani falar a opinião dele aí, tem alguns livros que você tá na metade, você fala, tá, ele já entregou tudo que ele tem pra entregar, não tem mais por que ter essa outra metade, né? Mas não é desse livro que a gente tá falando aqui. Bom, quando eu fui começar a ler esse livro, eu estava passando por um processo difícil aqui na vida cotidiana, né? Que era a defesa do doutorado. Então, eu vou dizer que foi difícil a leitura, porque eu estava num outro momento de foco de leitura de outras coisas muito específicas. E eu vou ser sincero para vocês que o que me pegou, eu acho que demorou muito a história para poder correr, entendeu? Justamente por essas outras partes que ele falava. E a minha impressão do que o Tan falou, de que tudo se resumiria na história mesmo, né? A própria história, a um conto, é realmente verdade. Mas o brilhantismo, como o Victor Hugo escreve, isso emociona, cara. Uhum. É o que eu falei lá no início, entendeu? É muito bonito ver uma pessoa que decidiu ser escritor ou decidiu fazer isso, ser artista, fazer uma coisa tão bem feita e tão detalhista. E a gente precisa levar isso em consideração quando você vê uma história. Ele pegou uma história simples, uma história de amor não correspondido, com várias coisas no meio do caminho, pegou referenciais históricos, políticos, referenciais de Homero, Ilíada, Dante, ele pegou referenciais de histórias mais clássicas ainda do que as dele e colocou num livro que virou essa obra-prima. Então, apesar da história ser simples, ele conseguiu fazer uma coisa muito, muito bem feita. Assim, é impressionante. Em relação a estrelas, é a máxima possível, né? Mas eu acho que você pode escolher também o momento em que você vai ler. Eu acho que em algum momento eu vou ler esse livro de novo. Um momento em que eu vou estar mais tranquilo, porque já passou tudo, o trator já passou por cima, já resolvi já minha vida, já defendeu tudo. E agora você é doutor de verdade, é isso? Isso, doutor. Agora eu sou doutor. E aí eu acho que eu vou conseguir aproveitar melhor a leitura com os detalhes para poder ficar na memória. Eu acho que em algum determinado outro momento, não agora, não por agora, mas talvez daqui uns 2 anos, quem sabe, reler esse livro pegando essas outras partes que as pessoas ficam discutindo, né? Tem coisas filosóficas aqui nesse primeiro capítulo, a gente não pode deixar de passar desse primeiro capítulo aqui, porque esse primeiro capítulo vai resumir todo o restante da obra, né? E vai vir a crítica que o Victor Hugo estava fazendo nisso. Legal. Eu acho que as histórias, elas são justamente assim, né? Você tem para poder aproveitar e ter a questão de divertimento, né, de entretenimento, mas também de entender o que o autor estava querendo trazer mais profundamente no momento em que ele estava escrevendo essa história. Mas sensacional. Com certeza, eu indico para todo mundo ler. Sim. A minha experiência, o momento de vida foi ótimo. Não tive esse momento tenso aí, nem por motivos ruins, nem por conquistas, como foi o seu caso aí, né, Daniel? Então, assim, foi um momento gostoso de ler. Eu li boa parte dele em férias, o que também ajuda bastante a questão de você focar no livro mesmo.
E para quem acompanhou lá no Discord, eu fui comentando algumas coisas, nós todos fomos, né, durante a leitura, e até a metade do livro eu estava na dúvida se eu não estava lendo o livro, o melhor livro da minha vida. E hoje não entrou, tá? Não assumiu o posto do Crime e Castigo do Dostoiévski, que pra mim foi muito bom. Mas assim, não tenho nenhuma dúvida de que ele tá no top 5, talvez no top 3 da vida. Ele é muito bom. E é isso, não é porque a história é sensacional, porque a história é muito boba, sabe? É quase uma novelinha da Sete mesmo, sabe? Mas o que o Vitor Hugo consegue fazer com isso, cara? Como o Daniel falou bem aí, né? Essa mistura com fatos históricos e tudo mais faz, pelo menos pra mim, né? Me fez pensar em tantas coisas e cada trechinho, assim, ele me levava pra uma área da minha vida onde eu conseguia falar, poxa, olha, questionar algumas bases de... não de fé religiosa, mas de fé de vida, assim, sabe? De tentar enxergar, às vezes, a vida por outros olhos que não os meus. Cara, é muito bom esse livro, é muito bom. Eu não sei se eu vou reler ele em algum momento da minha vida, eu reli bem poucos livros na minha vida, e livros grandes assim, acho que nem o Crime e Castigo eu reli ainda, esse talvez eu releia mais daqui a uns 10 anos. Mas não é porque não mereça, é porque a minha vida, eu sempre acho que ela é curta demais pra quantidade de livros que eu quero ler e não li, sabe? Eu sei que o Daniel e o Léo leem muito mais livros do que eu, então talvez pra eles reler seja mais fácil do que a mim. Medo engano. Mas assim, já que é pra dar as estrelas, é 5, assim, não tem dúvida nenhuma. É um livro fantástico e um livro que qualquer pessoa consegue ler, tá? Vai ter as suas barreiras, que a gente já mencionou aí ao longo do episódio, mas qualquer pessoa vai conseguir ler. Isso aí. É isso, então vamos encaminhar ao final do episódio. Eu queria agradecer ouvintes que ficaram até aqui, já passamos bem de 1 hora aí, quase 1h30 de gravação. E se você ficou até aqui é porque, enfim, a nossa opinião aí é relevante, ou você tá empolgado porque talvez você já tenha lido aí o Vitor Hugo, aí o Corcunda de Notre Dame. Mas se você não leu, ou se você pretende comprar esse livro em algum lugar, retribui o nosso carinho de construir esse episódio para vocês, fazendo a sua compra do livro através do nosso link de afiliação, tá? É o único jeito que você precisa para ajudar a gente a continuar no projeto aqui do Eu Livro. Aliás, qualquer compra que você fizer na internet, sempre partindo de eulivro.com.br/Amazon, você vai ser encaminhado para o site da Amazon e a gente vai ser comissionado em cima de qualquer compra que você fizer, sem que o preço de nenhum produto ou serviço ou assinatura seja afetado. Então, quer retribuir aí com a gente de uma forma indireta e que nem vai pesar nada? Compra alguma coisa, termina o episódio, compra alguma coisa na Amazon. O link desse livro vai estar na descrição, mas você pode escolher qualquer edição que você achar mais interessante. Não esquece de olhar se tem esses capítulos a mais que a gente falou na edição antes de você escolher. E sei lá, compra um shampoo que seja pra você, sabe? eulivro.com.br/Amazon. A gente, como você deve ter percebido aqui no Eu Livro, tem episódios de vários formatos. Eu acho que esse é o primeiro ou o segundo que a gente interage pós-leitura em grupo. É um episódio mais longo, mas é muito gostoso compartilhar essa experiência com outras pessoas que acabaram de viver o que a gente acabou de viver ao ler o livro. Agradeço então o Daniel, o Léo. O Daniel comprou um microfone só pra gente gravar aqui. Vocês vão ver que o áudio dele tá bom, hein? Espero que saia bom mesmo, né? Não, então já é motivo pra você voltar mais vezes. O Léo falou que se ele tiver mais uma gravação, ele compra também. É isso, Léo? É isso aí. Vamos juntar esse trio de novo pro próximo clássico. Ué, por que não? E fica de olho. Se você quiser fazer as leituras coletivas com a gente, o Discord é de graça, tá? É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Não é o Discord do Eu Livro, é o Discord do Ictus. Mas a gente tem, assim, essa parceria muito próxima entre nós. Na verdade, somos o mesmo grupo, né? Então, vem com a gente participar das leituras. Vai ser um grande prazer ter você por lá com a gente. É isso. Muito obrigado, senhores ouvintes. Até o próximo episódio. Obrigado, Dani. Obrigado, Léo. Vez de vocês se despedirem aí da galera. Até a próxima. Léo, valeu, Tan. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Obrigado pela oportunidade. Esperamos que todos gostem do livro como a gente gostou.